Segundo estimativas do Ministério da Saúde, mais de 1.200.000 brasileiros têm Alzheimer. A terapia da boneca pode ser benéfica ao tratamento de pessoas com Alzheimer. Um lar de idosos no Reino Unido relatou que a terapia da boneca diminuiu o número de pacientes com uso de drogas psicotrópicas de 92% para 28%. Para explicar pra gente o que é essa terapia e quais são os seus benefícios, a gente recebe na nossa casa a enfermeira Rose Santana, que é fundadora do Rosa Chá Residencial, que aplica a terapia da boneca, e a psicóloga Elisângela Nunes Dias. Sejam bem-vindas à nossa casa. Prazer. Que tá Gente, é muito perfeita essa boneca. Olha, a pele... É muito perfeito. É a Rose e a Eli, né? Isso. Que demais. Eu vou falar pra vocês que eu já tinha visto, fazia algum tempo já tinha lido, e hoje quando eu fui rever um pouco sobre o assunto, eu me emocionei bem vendo o resultado, né, de pessoas, de famílias que usam essa terapia. E eu acho que a gente vai estar fazendo um trabalho muito bonito, contando um pouquinho para as pessoas sobre isso. O que é a terapia de boneca? A terapia da boneca, ela veio para confortar o idoso, né? Alguns idosos são mais agitados, principalmente no Alzheimer, no estágio do Alzheimer. Então, quando pega a boneca, tem a sensação de conforto, sensação de cuidado. Então, ela olha, ela faz um carinho, como se fosse um neném, ou algumas sabem mesmo que é uma boneca, mas gosta de cuidar. Então, é o sentimento materno que volta para ela, né? Aí tem até a imagem aí de uma senhora que se sente muito feliz, que até essa boneca aqui, muito confortável assim para elas. Que demais! E qualquer idoso pode fazer esse tipo de terapia? Ou é necessário a gente ter, por exemplo, a gente sabe que existem alguns casos, né, de idosos que estão no lar porque teve abandono de filhos, ou porque teve, de repente, alguma história um pouco mais diferente, né, com os filhos ou com parentes. Qualquer idoso pode fazer esse tipo de terapia ou não? É mais aplicado às pessoas que têm Alzheimer. Não são todos os tipos de demência, mas principalmente o Alzheimer. Por quê? Ela é utilizada na fase intermediária, na fase moderada. Se você colocar na fase inicial, o idoso vai conseguir identificar que realmente é um boneco. Então possivelmente ele vai rechaçar, vai falar, não quero brincar, não tenho mais idade para brincar. Mas quando é colocado na fase moderada, que ele já perdeu alguns aspectos da cognição, ele vai entender que é um neném, né? E aí suscita no idoso esse sentimento, essa memória emocional, afetiva, mas suscita nele um sentimento de utilidade, possivelmente foi uma pessoa que foi uma boa mãe, ou que foi uma avó que cuidou dos netos, né? Ou até mesmo uma professora, ou uma enfermeira neonatal, qualquer pessoa que teve uma vivência maior com crianças, então vai despertar nela esse sentimento de utilidade, de quando eu fazia algo que era útil, quando eu era útil, né? E como é que a gente faz isso funcionar dentro de casa, né? Por exemplo, a gente tem muitas filhas que cuidam das mães também, né, hoje. Como é que é possível a gente colocar a boneca? Como é que seria para introduzir primeiro a boneca, para não infantilizar? Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Apresentação. Então, tem senhoras que chegam lá e nunca teve contato com a boneca. E aí a gente coloca para ver a primeira reação dela. E é incrível. A maioria fala, nossa, que coisa mais linda. Então precisa ver a reação. Se ela ignorar, não quiser, aí a gente não força também, né? Tenta colocar bem moderadamente, ver primeiro o impacto que causa nela. E geralmente elas adotam uma boneca só delas? Adotam. Tem. Essa é da Sebastiana, essa é da Idalina, essa é da Dina, essa é da Celina, essa é da Lourdinha. Então, cada uma tem uma boneca. Que demais. E aí, se ela chega sem a boneca, a gente apresenta a da coleguinha. Gostou? Ou então, a sua mãe gostou da boneca, consegue arrumar uma? Então, a família já compra e já introduz a terapia. E o que vocês fazem? Que tipo de exercícios vocês fazem? Na casa, em geral? Com as bonecas, né? Que tipo de história é possível ser contada? O que é possível ser feito? Na verdade, é mais observação. Como elas estão lá com a boneca, elas vivem naquele mundo. Então, se a gente se intromete muito, quebra o clima.
Então, ou às vezes a gente entra na história, minha filhinha tá com fome, umas gostam de dar comidinha, aí pede alguma coisa, e teve até um momento que eu acho que é importante contar. No começo da terapia, eu fui chamar uma senhora para almoçar e falei, vamos almoçar? Ela falou, vamos. E eu tirei a boneca, joguei a boneca longe e fui pegar ela. Ela fez assim, meu Deus, o que você fez com a criança? Eu falei, ai, vó, desculpa. Peguei a boneca, a criança, falei, vou colocar para dormir enquanto a senhora almoça, tá bom? E aí ela, nossa, tô muito chateada com o que você fez. E aí eu entendi que para ela é muito importante aquele cuidado. Para ela era uma criança, né? E desde então eu entro na onda delas. Minha filhinha, oi, vó, deixa eu pegar a filhinha, deixa eu colocar aqui no sofá com delicadeza. Entrar nesse mundo é muito importante. E quais são os avanços que é possível perceber? É uma terapia que tem um pouquinho de preconceito, né? Com medo de infantilizar mesmo, não é? Sim. E eu falo preconceito porque são pessoas que realmente não conhecem a terapia, né? E aí falam, não, é uma infantilização. Só que não. O idoso se sente mais útil, né? Ele acredita mesmo, como a Rose falou, que está cuidando de um neném, não é um boneco. Então, sendo um neném, não tem como ser um brinquedo, não tem como ser uma infantilização, no caso. E, assim, diminui a agitação do idoso. Então, quando a gente pensa no Alzheimer, a gente não tem um medicamento específico de cura, nem para retardar o avanço da doença. Então, os medicamentos que são aplicados são medicamentos para controlar alguns sintomas. E a terapia da boneca, ela ajuda muito em um dos sintomas, que é a agitação, principalmente dentro da síndrome do entardecer, né, que é no final do dia, que geralmente o idoso esperava uma criança, ou filho que está chegando, ou o idoso estava saindo do trabalho para ir para casa. Então, nesse momento, nesse horário, né, no entardecer, o idoso, ele se sente útil e se sente calmo quando você dá o boneco, porque aí ele está fazendo algo naquele horário que geralmente ele iria realmente fazer alguma coisa útil, né? E eles ficam com a boneca o dia todo? Como que é? Não. Não? Não, porque tem os horários de refeição, tem outras atividades que é oferecida no residencial, como música, que é muito interessante também a trabalhar com música. Tem atividade física, né? Tem a psicóloga também que faz a hora do conto, de conversar com elas. E a boneca fica nesse intervalo. Enquanto não estão comendo, estão tomando banho de sol, aí leva lá pra fora e leva a bonequinha com ela. Porque elas ficam perdidas, né, assim, no tempo, então não sabem o que está acontecendo, não conseguem dialogar com outras senhoras que não têm a doença, né? Então, com a boneca, ela tá ali, no mundinho dela, conversando, né, nesse intervalo. Léo, tem uma pergunta? A minha avó, no final da vida, teve Alzheimer e a gente, automaticamente, como família, a gente acaba se irritando um pouco com a situação, né? E para que a gente não se irritasse, a gente começou a procurar uma ajuda. Nós, família, procuramos ajuda para saber como lidar com uma situação dessa. Não é que a gente se irrita porque a gente não gosta das pessoas, é porque a gente não quer ver a pessoa naquela situação, né? A gente fala assim, poxa, não é assim e tal. E o que passaram pra gente, assim, da gente não... da gente entrar na história, sempre entrar na história, né? Cadê o fulano? O fulano tá vindo, vó, não se preocupa não. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância da família neste processo, assim, porque pra gente foi muito importante a gente procurar uma ajuda para poder lidar melhor com a situação da minha avó. Sim. Isso é interessante mesmo, porque a gente trabalha com a família, né? Sem a família não ia conseguir. Essa semana eu tive internação e eu precisei muito da ajuda da família, porque a senhora falou, eu tenho que ir para casa que a minha mãe está esperando. Vó, o ônibus está de greve, não tem táxi hoje para sair. Então, o que eu fiz? Graças à tecnologia, mandei para a filha, manda um áudio para mim, fala que você está a caminho, que deu um problema no carro, inventou desculpa e me manda. E aí ela mandou um áudio falando, olha mãe, eu não vou conseguir te buscar agora, fica aí com a Rose, amanhã eu te pego. Então foi tranquilizando ela, né? Então é uma ajuda que sempre a gente vai ter da família, tem que trabalhar juntos. Porque ela tem que saber que eu conheço o filho dela, a filha, e a filha confia em mim para ela estar ali comigo. Então é
Uma ajuda que tem Porque, muito importante. Independente do lado cognitivo, né? Ela ainda tem que se sentir segura onde ela está, né? Então ela ainda consegue identificar, né? O idoso ainda consegue identificar. E aí como é que funciona essa coisa de vocês terem esse acompanhamento, de fazer essas terapias, de estar a família junto, uma coisa que o Léo falou, essa coisa da paciência, né? Sim. E porque eu acho que é muito doloroso pra gente ver, né? Por exemplo, o avô ou os pais, pessoas que sempre trabalharam a vida toda, sempre foram pessoas pensantes, ágeis, fazendo várias coisas e sentindo que aquilo está se perdendo. Então, eu acho que não é nem uma falta de paciência, é aquela coisa, eu não acredito que isso está acontecendo, eu preciso ajudar, eu preciso melhorar e eu não sei como. Como que a gente pode fazer isso em casa, por exemplo? Hoje eu estava vendo no YouTube um canal de uma filha que tem uma mãe com Alzheimer e eu achei incrível o canal, até quero muito um dia trazê-la aqui, que é a Dona Fran, né? E ela conta esse dia a dia do Alzheimer, o lado bom. E eu fiquei pensando, o lado bom do Alzheimer, ele existe, né? E como a gente consegue passar isso para as famílias? Porque fica muito mais fácil você cuidar pensando nesse lado positivo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que quando a gente está nesse misto de emoção, de cuidar de uma pessoa que está com Alzheimer, a gente já fica pensando, né? Que lado positivo vai ter? Eu vi também uma declaração de uma filha que falou que ela desabafa com a mãe coisas do dia a dia dela, porque ela sabe que depois a mãe vai acabar esquecendo, né? Mas eu acho que depende de cada um tentar ver o lado bom da situação, apesar de ser uma situação difícil. E aí isso talvez traga um pouco de leveza, né? Nesse estresse, nessa raiva que a pessoa acaba ficando, porque o idoso com Alzheimer ele vai ser muito repetitivo, ele vai falar a mesma frase várias vezes, vai contar a mesma coisa várias vezes. Mas para o filho, ouvir o idoso contando várias vezes a mesma coisa, por exemplo, o dia que você nasceu eu fiz tal coisa, isso é um lado bom, porque ele está lembrando, dentro disso tudo, a memória dele é uma coisa boa do nascimento do filho, né? Então, é a gente buscar os lados que a gente conseguir ver na situação que sejam positivos, né? Muito bom. A gente tem perguntinha de WhatsApp, Léo? Temos uma pergunta aqui, ó, vamos ver. Cíntia, boa tarde. Cuido da minha tia com Alzheimer. Ela é solteira, nunca gostou de bonecas. Como posso ajudá-la? Teria alguma outra terapia? Obrigado, Cíntia, pela pergunta. Tem musicoterapia, fazer exercícios. Como a gente falou, tem idoso que durante a vida ele não teve esse contato maior com a boneca, com a boneca não, com a criança. Então ele realmente, você vai entregar a boneca, não vai despertar nada nele, como a Rose falou. Uhum. Mas a gente tem outros tipos de terapia. Terapia com música, tem a psicoterapia. O exercício também ajuda nesse momento que o idoso acaba ficando mais estressado, mais irritado. Eu acredito que a música é o que mais... depois da boneca, até antes assim, da boneca, a música complementa demais. A gente comprou um aparelho que elas pedem a música, e aí estão lá olhando, elas cantam músicas muito antigas. Então vai na memória lá no fundo, começa a cantar. E isso desestressa também, deixa mais calma. Porque a dança também com a música já é um complemento. É interessante, muito, muito gostoso. Contar histórias Seria bom também, né? Contar história. Eu acho que vai fazendo algumas coisas e vai sentindo o que a sua tia vai gostando, né, Cíntia? Eu acho que o que importa é isso, né? A gente ter esse carinho, esse cuidado e a gratidão, porque provavelmente são pessoas que nos ensinam muito nessa vida e que ainda vão continuar nos ensinando demais, né? Verdade. Meninas, pessoas incríveis. Muito obrigada, viu, por hoje. Sejam sempre bem-vindas à nossa casa e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Viu? Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho, né? E assim, quem tiver boneca e quiser doar para alguma instituição, né, que tem instituição que é carente, e aí tem uma bonequinha que a filha largou lá, ofereça para um lar, né, de idosos, porque vai ser bem aceito, acredito que vai ser bem aceito para elas. Uma ótima dica para você de casa, viu? E ó, se vocês quiserem saber um pouco mais também, dá para vocês entrarem em www.residencialtodojunto.com.br, que é o residencial onde várias pessoas lindas moram lá. E aí você também pode entrar no Instagram, @residencialrosachá. Muito bom. Obrigada, meninas. Obrigada.